Bom, eu queria de vocês, e Lara é a representante que está aqui presente, né? Eu queria de vocês uma opinião aqui sobre a questão dos seminários. Eu tinha marcado para hoje, para a gente fazer o sorteio aqui dos temas e tal, mas a gente só tem 7 alunos, agora 8 presentes. Ontem tinham mais, ontem acho que tinham 12 ou 13. Então, o que é melhor? Fazer o sorteio hoje ou deixar para fazer na próxima quinta? Tem tempo, não tem problema não de mudar a data, se for o caso. Então pode ser a próxima semana, professor. Acho melhor com mais pessoas e tudo mais. Porque aqui, pelo menos no meu grupo, já tem 3 pessoas. Aí vai ficar grupo sem participar, depois eu achar ruim. Eu prefiro todo mundo junto, eu acho. Uhum. Pronto. Mas aí, de qualquer forma, a gente faz o sorteio na próxima quinta, com quem tiver presente. Quem tiver Sim. presente, claro, vai ter mais direitos do que quem não estiver, logicamente, né? Então vai poder escolher o tema, vai poder escolher o tema e a data, né? Porque já vai estar vinculado ali. E aí, quem aparecer depois vai ter que ficar com o tema que eu designar, né? Vai ser dessa maneira. Aí, quem tiver por aqui no dia, na próxima quinta, aí vai poder escolher o tema, vai poder, né, pensar direitinho sobre isso. Deixa eu só passar alguns dados, porque aí vocês já ficam sabendo, né, como vamos proceder na próxima semana. Então, deixa eu só mostrar aqui como é que eu preparei. Individual só se não tiver grupo formado. Aí pode ser. Mas enquanto houver grupos, aí a ideia é se adequar e se inserir num dos grupos. Tá certo? Então, deixa eu passar aqui para mostrar a vocês. Os temas já estão aqui colocados. E aí a ideia é essa: ter grupos de até 6 alunos. Pode ser menos do que 6, o máximo é de 6 alunos. Como a turma não é muito grande, né? Na minha chamada tem 30 e poucas pessoas, então fica legal ter 6 no máximo. O tempo de apresentação é até 20 minutos para o grupo todo, né? Aí vocês têm que dividir também essa questão do tempo, para ninguém atropelar o colega na questão do assunto, né? Então, vocês vão ter que dividir o assunto direitinho, vão ter que dividir as partes também para que cada um fale, né, num tempo proporcional. Então, a ideia não é uma pessoa que fale 10 minutos e a outra 30 segundos, dividam o tempo para ficar proporcional para todo mundo falar um pouquinho. E aí vai valer até 2 pontos para a primeira prova. E aí a ideia aqui, nesse caso, é de fazer o seminário com 1 ponto pela apresentação e até um ponto pela apresentação e até 1 ponto pelas respostas às perguntas. Na quinta-feira eu explico melhor como é que vai ser a apresentação e aí também como é que vai funcionar essa questão da dinâmica das perguntas. Mas aí vocês já ficam se preparando para essa questão. Como é seminário, não vai precisar fazer trabalho escrito, o trabalho vai ser todo baseado na oralidade, então vai ser a apresentação e vai ser a resposta de vocês, as respostas, né, de vocês às perguntas, só, certo? Então não vai precisar de ter trabalho escrito, certo? Então vocês já se organizam e aí na próxima quinta vocês já trazem os grupos, certo? Preparados para me mostrar e aí eu já faço o sorteio. E aí, quando eu for sorteando os grupos vão escolhendo, à medida que forem sorteados, cada grupo vai escolhendo o tema e esse tema já vai vir a venda casada aqui, né? Apesar de que a gente viu lá no direito do consumidor que não pode, mas aqui não é venda, né? Então aqui vai ser a oferta casada, já vai ser o tema com a data já especificado lá no slide que eu mostrei agora. Certo? Aí o grupo vai poder escolher. Quem tiver presente aqui pode escolher qual vai ser o tema, qual vai ser a data na ordem que eu for sorteando. Tá certo? Vai ser dessa maneira. E aí, se for o caso de ter temas sobrando, nada impede que tenhamos o trabalho individual. Mas aí não é o individual aqui é a exceção, tá? Só quando tudo for coberto é que pode entrar alguém que queira fazer trabalho individual. Porque são 6 temas e aí não daria para ser 6 pessoas fazendo cada uma sozinha, né? Porque a ideia é ter o trabalho em grupo para distribuir os temas e para ter aí essa dinâmica. Até porque o trabalho, os temas, são temas que requerem um pouco mais de pesquisa e tal. Não é nada complicado, mas a ideia é fazer para, né, dividir aqui justamente para que vocês tenham menos trabalho, né? Porque para um trabalho individual vai ser algo mais
né, que vai requerer mais tempo aí, mais dedicação, certo? Então, vocês vejam aí, dividam a sala em grupos, dividam-se direitinho, e aí na quinta-feira vocês já trazem para mim os grupos, pode colocar aqui no bate-papo, ou já manda para mim por e-mail, né, para o meu e-mail, joseclaudemir@gmail.com, e aí eu já faço aqui, já separo os grupos e já faço o sorteio. Eu devo fazer isso na segunda parte da aula, né? Na primeira parte da aula normal, e na segunda faço sorteio, depois a gente volta para o assunto, né? E aí... Sim, sim. Desculpa. Vai ter sorteio. A gente não vai poder escolher os temas, não. Vai ser sorteio, é? Oi? A gente não vai poder escolher os temas, vai ser sorteio. Não, na verdade vai ser assim, eu vou sortear o grupo, certo? E aí o grupo sorteado escolhe o tema. Só que aí vai ser na ordem, tá? Então, o primeiro grupo que for sorteado vai poder escolher qualquer tema. O segundo vai escolher qualquer tema, menos aquele que já foi escolhido. Vai ser assim, certo? Ô, professor, Oi? o senhor podia até, se fosse o caso, já dizer quais são os temas, porque aí na hora do sorteio a gente já teria um em mente, entendeu? Se for possível. Ah, sim, eu vou colocar aqui. Eu passei direto e nem mostrei. Cadê? São esses, ó. Cessão da herança, renúncia da herança, petição de herança, direito de representação, meação e herança e sucessão dos colaterais. São esses temas. São temas que eu retiro, porque eu estou fazendo aqui nas sucessões, você tem o tronco, né, que são esses assuntos que eu estou falando, e daí você retira alguns assuntos que têm relação com o tema que eu estou falando agora, né? Abertura da sucessão, mas são temas que são possíveis de ser apresentados por vocês, porque são temas mais simples, certo? O que não for apresentado aqui, claro, eu vou falando nas aulas também, né? Mas a ideia é passar isso para vocês, até como forma também de, como eu disse a vocês lá na primeira aula, de ajudar vocês a treinar para a questão do TCC, né? Porque no próximo semestre vocês devem estar apresentando o TCC e não sei se vai ser nesse formato remoto, né? Não sabemos do futuro do ano de 2021, tá tudo muito incerto de novo, né? Mas pelo menos eu vou ajudando vocês nessa parte também, para vocês perderem o medo de se apresentar em público. E aqui é até melhor, porque você está apresentando de casa, tá mais tranquilo, no conforto da sua casa. Aí depois eu explico como é que vai funcionar a dinâmica da apresentação e tudo mais. Mas aí os temas são esses, certo? Não necessariamente vamos cobrir os 6, porque vai depender do interesse de vocês, de, né, quantos grupos vão ter, porque, como eu disse, né, esses trabalhos são facultativos, os pontos são extras, então ninguém está obrigado a fazer o seminário, né? Faz se quiser, faz se puder, certo? Então, vocês já viram aí os temas, vejam direitinho, se programem, façam aí já a divisão em grupos, e aí na quinta-feira eu faço sorteio das datas, certo? Tá bom, professor. Valeu. Beleza. Pronto. Assim, outro aviso, né? Se vocês ainda tiverem interesse na monitoria, as inscrições abriram ontem, tá? Então, se vocês tiverem interesse aí na monitoria, tem algumas disciplinas que vocês podem aí ser monitores no direito, né? Tem as minhas, consumidor e constitucional. Sucessões eu nunca coloco porque nunca aparece ninguém interessado. Também porque é pessoal do 10º período, então só seria uma monitoria por um semestre, então não daria certo. E tem também o professor Carlos Altran, com obrigações, e a Tatiana com linguagem e direito, que era antigo português, né? É língua portuguesa, e orientação monografia TCC1, TCC2, esses aí vocês estão cursando, não vão poder fazer, mas tem essas outras disciplinas para monitoria, lembrando que é certificado de 40 horas de pesquisa. Então, quem estiver precisando de horas de pesquisa, tem outra opção aí para vocês. Lembrando que a prova é remota, né? Como estamos fazendo as aulas remotas, a prova também será remota. Então, vai ser uma redação, sorteio do tema na hora, né? Dos 3 temas que estão lá estabelecidos. E aí vocês vão fazer pelo Google Forms no período das 10 às 12 da manhã, no dia 17 de março. Então, quem tiver interesse, o edital já está circulando, já mandei para os representantes de turma, Lara já está com ele. Então já pode repassar para quem quiser. E deve entrar, talvez hoje ou amanhã, no site da CEUNI, certo? Então, quem tiver interesse, se inscreva.
Para se inscrever, basta comprovante de matrícula desse semestre 2021.1 e o preenchimento correto lá da ficha de inscrição. Dados os recados, agora voltamos, né, para o local da abertura da sucessão. E eu estava falando justamente sobre a questão do domicílio, né, que o domicílio importa aqui a questão da residência com ânimo definitivo. Então, são 2 requisitos somados que vão levar ao resultado domicílio. Então, não basta ter a residência, tem que haver o ânimo definitivo, a vontade de ficar ali por um tempo indeterminado, por um tempo indefinido, né? É no domicílio que nós temos toda a nossa rotina. E agora cada vez mais, né? Porque estamos tendo que ficar em casa, no nosso domicílio, por conta da pandemia. Claro que hoje ninguém faz mais a quarentena do jeito que deveria ser feita. Ninguém conseguiria aguentar um ano, né? Já vai um ano mesmo de pandemia, né? Aqui em Maceió as coisas começaram a fechar em março, né? Foi mais ou menos ali, acho que 15, 16 de março, né, do ano passado que as coisas começaram a fechar. Inclusive a CEUNI fechou, salvo engano, no dia 16 de março do ano passado. Então, ainda vai fazer um ano que a gente estava né, naquele começo de, né, quase lockdown, que não chegou a ser lockdown. Então, em um ano é impossível fazer a quarentena completa, né? Mas certamente estamos muito mais hoje em casa do que até fevereiro do ano passado, né? Então, hoje cada vez mais tem sido importante essa questão do domicílio, né, dessa nossa residência com ânimo definitivo. E voltando lá para a parte geral do Código Civil, vocês aprenderam isso na parte geral, o artigo 70 traz as regras sobre o domicílio. Na verdade, não só o 70, né? O 70 é que traz a regra geral do domicílio e até o artigo 78, né, tem as outras regras que são aplicáveis à questão do domicílio. E a ideia aqui, né, segundo a nossa doutrina, segundo o posicionamento jurisprudencial majoritário, é de que nós devemos aplicar o artigo 1785 do Código Civil em conjunto com as regras da parte geral, a partir do artigo 70. Por isso, nós vamos relembrar os artigos, né, sobre o domicílio, para a gente relembrar essas regras referentes ao domicílio. Então, o artigo 70 é o que traz, né, a expressão dos 2 requisitos para que ocorra o domicílio, para que exista o domicílio. Então, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, essa é a ideia que se tem sobre o domicílio. Então, essa é a regra geral sobre o domicílio. O local da residência com ânimo definitivo. Então, não basta só residir, você tem que residir com a vontade de ficar, né, lá naquele local específico. Aí a pergunta que vocês já sabem, só relembrando, né? Só existe um único domicílio possível. Os artigos 71 a 78 do Código Civil permitem que exista pluralidade de domicílios, domicílio necessário e domicílio incerto, né? Vamos relembrar um pouquinho cada um deles. Então, deixa eu relembrar aqui com vocês essas outras regras. Estão abrindo aqui o Código Civil. Temos no artigo 71, se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Então, a regra do artigo 71 é a que trata da pluralidade de domicílios. Existem pessoas que moram em mais de um local, né? Tem uma casa aqui em Maceió, tem uma casa no interior, né? Por exemplo, na nossa área, né, no Poder Judiciário, existem juízes, existem promotores, existem defensores públicos que trabalham tanto na capital quanto no interior. Dão expediente na capital durante alguns dias e dão expediente no interior em outros dias. Então, essas pessoas acabam tendo pluralidade de domicílios, porque elas acabam tendo que dormir, né, morar e dormir por alguns dias numa determinada cidade e morar e dormir em outra cidade em outros dias, né? Então, isso pode acontecer também, certo? Existem aquelas pessoas que trabalham durante a semana ou estudam durante a semana numa cidade e vão no final de semana para outra cidade para descansar, para trabalhar mais, enfim, para, né, a sua casa, para visitar a família, né, para estar junto com a família. Então, isso também configuraria o domicílio plurimo, né, a pluralidade de domicílios. É possível? Sim, é possível.
No artigo 72 temos, é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Então, também é domicílio o local de trabalho, né? O local de trabalho também é domicílio. Então, teríamos a pluralidade de domicílio aí também configurada. O local em que você reside com ânimo definitivo e o local em que você trabalha. Só que hoje, né, por conta do home office, das atividades remotas, o local de trabalho, no meu caso específico de muitas pessoas no Brasil e no mundo, tem sido a sua própria casa. Aí já não tem o domicílio plural nesse caso, né? Porque aí, nessas circunstâncias, o domicílio do trabalho tem sido o mesmo da residência da casa da pessoa. Parágrafo único desse artigo 72. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Que é a história, né, que eu falei agora, por exemplo, dos nossos profissionais da justiça, juízes, promotores, defensores, advogados também. Então, se eles dão expediente em mais de uma cidade, em mais de uma comarca, então essas comarcas serão seus locais de domicílio, domicílio plural. Artigo 73, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde foi encontrada. Esse é o chamado domicílio incerto, né? O domicílio incerto é o lugar em que a pessoa está, né? Se ela não tem o local de residência com ânimo definitivo fixo, então vai ser no local em que ela esteja naquele momento, né? Essa regra se aplica a muitas pessoas ainda, né? Nós temos aí, por exemplo, os profissionais de circos, teatros itinerantes, né? Nós temos também os ciganos, que ainda não têm residência fixa, né? Porque alguns já se estabeleceram, mas outros continuam com sua vida nômade, né? Por questões culturais mesmo. E, infelizmente, né, existem no Brasil milhares de pessoas que não têm domicílio porque não têm dinheiro para ter uma casa, nem para alugar, quanto mais para comprar. São os moradores de rua. Então, essas pessoas acabam tendo domicílio incerto, né? Alguns exemplos, porque tem vários outros casos aí que temos de domicílio incerto. Mas, nesses casos específicos, né, lembrando a vocês algumas situações, essas pessoas não têm um lugar fixo para onde, né, vão, e aí o local do domicílio delas é o local em que elas estejam, o local em que elas forem encontradas, certo? É o que prevê aqui o artigo 73 do Código Civil. No artigo 74, muda-se o domicílio transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar, a questão da mudança de domicílio. O parágrafo único trata da mudança, né, de como prova-se essa intenção de mudar. O 75, o domicílio das pessoas jurídicas. E aí o 76, que trata do domicílio necessário. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Então, essas pessoas têm um domicílio obrigatório, né, estabelecido pela lei. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir. E sendo da Marinha ou Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. E do marítimo, o do navio onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Então, estão aqui estabelecidos já obrigatoriamente pela lei o local do domicílio dessas pessoas, né? O que não impede, claro, que existam outros locais de domicílio dessas pessoas. Então, é possível também pluralidade de domicílios. O 77 trata do agente diplomático e o 78 dos contratos escritos, que especificam a especificação do domicílio, onde se exercitem e cumpram direitos e obrigações resultantes, né? Lembrando que essa regra é para o direito civil, né? O direito do consumidor, vocês sabem que a regra vai ser, em geral, no local em que o consumidor tem seu domicílio, né? Então, pelas regras do Código Civil, nós vimos, né? Na verdade, revisamos aqui, porque vocês já sabiam disso, que pode existir o domicílio plural, mais de um domicílio, o domicílio necessário, estabelecido obrigatoriamente pela lei, e o domicílio incerto, né? Isso tudo é importante porque vai refletir nas regras para as sucessões, porque as relações da pessoa em vida
vão ter que ser levadas em consideração após a sua morte. Então, se a pessoa tinha um só domicílio, que é a regra geral, isso vai ser levado em consideração na sua herança. Se havia pluralidade de domicílios, isso também vai ser levado em consideração na herança. Se havia domicílio incerto, isso também vai ser levado em consideração na herança. E se havia o domicílio necessário, também. Né? Tudo isso vai influir na regra do local da abertura da sucessão aqui, certo? Aí vimos, né, a nossa regra, como é que ela funciona, a sua dinâmica em relação ao direito nacional, né? Então, a nível de Brasil, em sucessões abertas dentro do território brasileiro, as regras, segundo o direito civil, são as que vimos até agora. Mas existe uma outra regra que é utilizada para o direito internacional. Eu não vou me aprofundar muito nela, porque vocês vão ver esse assunto no próximo semestre, com a professora Juliana Maia, né, com o direito internacional. Né? Em direito internacional, vocês têm a parte pública e a privada, e aí quando chegarem no direito internacional privado, vai haver uma parte que a Juliana Maia vai falar sobre as sucessões a nível internacional. Aí ela vai aprofundar mais esse assunto. Aqui eu vou só mostrar para vocês que existe a regra e qual é essa regra. Né? E só de maneira bastante sucinta, né? Só en passant, somente mostrando de maneira bem resumida. Então, em relação ao direito internacional, a regra a ser aplicada é a do artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como seu parágrafo 1º. No caput do artigo 10 da LNDB, nós temos a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, a regra é a da obediência à lei do país em que está domiciliado o falecido. Seja no Brasil, seguindo a regra brasileira, que vimos agora, seja no exterior, seguindo as regras que lá estejam estabelecidas, que podem ser diferentes das regras brasileiras. No parágrafo 1º, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Então, aqui, a lei brasileira vai ser utilizada desde que a outra lei, né, do outro país não seja mais favorável. Né? Então, aqui vai valer o critério da lei mais favorável para a aplicação da sucessão dos bens dos estrangeiros situados no país. Bom, é isso, né? Em relação ao direito internacional, só bem resumido, porque vocês vão ter esse assunto mais detalhado no próximo semestre. Mas só para mostrar a vocês que existe outra regra que é usada para as sucessões abertas a nível internacional. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não. Ok. Então, agora a gente vai para a parte processual, né, para a gente ver um pouquinho aí como funciona a dinâmica, né, do processo de inventário em relação a essa regra do artigo 1785 do Código Civil que nós vimos até agora. Bom, então, lugar da sucessão como regra de competência processual. A mesma regra geral do artigo 1785 do Código Civil está disposta no CPC, no seu artigo 48. E as mudanças do CPC 2015 ocorreram em relação às exceções à regra geral, agora mais abrangentes que as previstas pelo CPC antigo, o de 1973. Na verdade, ocorreram algumas mudanças também em relação à regra geral, né? Mas são mudanças pontuais, certo? Em que se acrescentou mais ações que não estariam conexas com o inventário, certo? É isso que a gente vai ver de diferente, mas a regra continua sendo a mesma, a do local do domicílio, não mudou, né? Continua igual, tanto no Código de Processo Civil antigo, quanto no atual. É importante destacar isso, e eu vou mostrar a vocês agora, na sequência, esse comparativo também entre o CPC antigo e o atual, porque, como eu já tenho dito a vocês, é muito comum aqui encontrar inventários muito antigos. Então, vai ser comum vocês encontrarem na vida profissional de vocês em breve inventários que estão regidos ainda pelo CPC de 73. Foram ajuizados com aquela dinâmica do CPC
de 73. Por isso que eu vou mostrar as regras antigas e vamos fazer o comparativo com as regras atuais, para que vocês não se assustem quando vocês virem lá mais à frente, daqui a algum tempinho, algum inventário ainda regido inicialmente pelo CPC antigo, porque houve algumas alterações aqui. Mas as alterações mais relevantes foram em relação às exceções à regra, porque a regra do domicílio, né, do último domicílio, essa não mudou. Então, quanto a isso, não tem problema. Mas se vocês pegarem processos que tenham, por exemplo, caso de domicílio incerto, caso de pluralidade de domicílios, isso vai trazer algumas mudanças relevantes em relação ao CPC antigo, certo? Então, vou mostrar esse comparativo a vocês também aqui na sequência. Bom, então, como era o CPC em 73, né? Até 2015, quais eram as regras que regiam a questão do local da abertura da sucessão? Bom, o artigo 96 do CPC antigo tratava do tema e estabelecia os casos de local da abertura da sucessão para domicílio incerto no seu parágrafo único, incisos 1 e 2. Então, vamos ver como era a dinâmica até 2015 dessa regra e das exceções, né, relativas ao local da abertura da sucessão. Bom, então o artigo 96 do CPC antigo dizia o seguinte: o foro do domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, essa era a regra, né? Foro do domicílio, que era competente para o inventário e a partilha, que são os processos principais, e os outros conexos: arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, que é o testamento, né? Cumprimento do testamento, e todas as ações em que o espólio seja réu, mesmo que o óbito tenha ocorrido fora do Brasil, porque o local do óbito não interessava, o que interessava era o local do domicílio, certo? No parágrafo único, é, porém, competente o foro. Aí, primeiro, da situação dos bens, se o autor da herança não possuía domicílio certo. E 2, do lugar em que ocorreu o óbito, se o autor da herança não tinha domicílio certo e possuía bens em lugares diferentes. Então, o parágrafo único do artigo 96 do CPC antigo tratava especificamente dos casos de domicílio incerto. Estabelecia duas situações relacionadas ao fato do de cujos ter bens num só local ou de ter bens em locais diferentes. Supondo que temos aqui, ou tínhamos aqui, um profissional do circo, um trapezista de um circo itinerante. E essa pessoa tinha toda a sua família, né, toda a sua base familiar estava aqui em Maceió. E ele, então, né, ia ganhando seu dinheiro, juntando, ia comprando os seus imóveis e os seus bens e deixando tudo aqui em Maceió. Então, ele comprou uma casa, deixou aqui em Maceió, comprou um apartamento, comprou seus bens móveis e tudo era registrado aqui em Maceió. Então, ele tinha só um local em que se situavam os bens dele. Então, aí, a regra de atração, nesse caso do domicílio incerto, era a da situação dos bens. Então, seria o foro de Maceió, o foro competente para o ajuizamento do inventário dessa pessoa. Já que ele não tinha domicílio certo, ele tinha domicílio incerto, né, vivia no circo itinerante, mas todos os bens dele estavam num local apenas, certo? Então, essa era uma das regras para o domicílio incerto. Se houvesse bens situados no mesmo lugar, então a regra passaria a ser a do local da situação dos bens. Mas aí poderia existir situações em que o de cujos tinha domicílio incerto e tinha bens em vários lugares. Seria o caso aqui de outro trapezista desse circo, mas que ele não tinha apego a uma cidade específica onde estava a sua família. Então, por onde ele ia passando, ele ia comprando imóveis quando tinha dinheiro, né? Então, ele passou por Maceió, o circo passou por aqui, ele comprou uma casa aqui. O circo passou por Recife e ele comprou uma casa em Recife. O circo passou em João Pessoa, ele comprou uma casa em João Pessoa. E foi fazendo a turnê, né? Natal, Fortaleza, tal. Então, chegou até Natal, tinha dinheiro ainda, comprou uma casa em Natal, chegou em Fortaleza, acabou o dinheiro, não comprou mais. Então, ele tinha 4 casas, nesse meu exemplo.
Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, né? Bom, e ele tinha domicílio incerto, porque estava, né, com essa turnê do circo itinerante. E aí, morreu. O que aconteceria nesse caso? Então, a regra não seria do local do domicílio, porque ele não tinha domicílio certo, não poderia ser dos bens, porque tinha casas em vários lugares, então passaria a ser a do local em que ele morreu, né? Que é uma adaptação da regra lá do Código Civil da parte geral, né? O local do domicílio incerto, né, é o local onde a pessoa foi encontrada. Aqui era o local onde a pessoa foi encontrada, morta, né? Então, o local do óbito seria a regra de atração. Mas não seria uma regra legal, porque já pensou, essa pessoa morreu em Fortaleza e os bens estavam em Natal, João Pessoa, Recife e Maceió. Então, a família teria que se deslocar até Fortaleza para abrir a sucessão com bens que estavam em outras cidades, né? Aquele esforço que eu falei antes, no caso de Manaus, né, na primeira parte da aula, que aconteceria aqui também, nesse caso específico do trapezista, né, que eu inventei o exemplo aqui. Então, não era muito legal essa regra, né, não era muito interessante, ela trazia muitos problemas, apesar de ser casos raros, mas sempre que ocorriam esses casos, havia problemas aqui para se executar essa medida, para se ter ali um processo, né, tramitando de maneira suficientemente satisfatória, né? Então, houve mudanças no CPC atual em relação a essa regra aí do domicílio incerto, que a gente vai ver na sequência. Nos casos de pluralidade de domicílio, usava-se o critério da prevenção, conforme a regra geral do artigo 106 do CPC de 73. Então, no CPC antigo, o artigo 106 previa, correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar. Então, essa era uma regra que se usava para os casos de pluralidade de domicílio. Então, a pessoa, por exemplo, tinha bens, né? Tinha domicílio em Maceió e União dos Palmares, né? Então, qual seria o foro competente? O de Maceió ou de União dos Palmares, né? Aqui em Alagoas? Seria o local em que foi despachado em primeiro lugar o processo. Só que havia, na época, né, até 2015, algumas discussões na doutrina sobre isso, certo? Se vocês lerem livros mais antigos, vão perceber que havia essa discussão. Por quê? Tem o critério geral do CPC, tinha, né, o critério geral do CPC, que era o da citação válida, certo? Só que o processo de inventário, ele geralmente não tem autor e réu. Tem lá no nome formalmente, mas ele não tem um autor e não tem um réu, porque o autor morreu, né, que seria o de cujos. Então, na verdade, você tem os autores, que são os herdeiros, né? Então, a citação, ela vale, geralmente, né, quando você tem a figura do autor e do réu. E aqui não tem. Então, não se usava a regra do 217 do antigo CPC, que era da citação válida, né? Então, usava-se essa da prevenção. Só que havia, e há até hoje no processo de inventário, uma série de formalidades, né? E aí você tem que nomear inventariante, você tem que esperar o inventariante comparecer num prazo legal para poder fazer o juramento, né, para poder fazer ali a prestação do compromisso, né, para poder exercer a função de inventariante. Tem uma série de formalidades. E aí a doutrina acabava discutindo isso também e dizendo que não bastava ser o local do despacho, mas deveria ser o local em que houve a prestação do compromisso do inventariante pela primeira vez, ou o processo em que se nomeou o inventariante primeiro. Então, havia uma série de discussões sobre qual seria o local mais adequado para receber esse processo, né? E aí, lembrando que é uma regra de atração, então, onde esse processo fosse aberto, considerado prevento, seria ali onde toda a ação de inventário deveria se concentrar. Então, por exemplo, se, no meu caso aqui, né, no exemplo que eu dei, União dos Palmares e Maceió, fosse o foro de União dos Palmares o prevento, então tudo aquilo relacionado a Maceió teria que ser deslocado para União dos Palmares para seguir todo o inventário por lá. Não poderia haver, então, dois processos, tem que ser só um, certo? Então, essa questão gerava também muita discussão, né, até 2015, e aí vamos ver se, na sequência, se isso foi resolvido, como é que foi resolvido pelo atual CPC, certo? Mas é importante, né, foi importante mostrar a vocês essas regras antigas, porque provavelmente vocês vão se deparar, caso vocês escolham
né, a advocacia na área sucessória, ou daqui a pouco, né, mais à frente, vocês se tornem defensoras e defensores, promotoras e promotores, juízas e juízes, e se forem, né, para a vara de sucessões, vão ter que se deparar com inventários antigos. Então, já estou dando para vocês, mostrando, né, como é que era a regra antes, como é que eram as regras antes, mostrando aqui como é que funcionava até 2015. Né? Não é tão longe assim, né? Vai fazer aí 6 anos do CPC. Então, dentro desse contexto de inventários que duram décadas, 6 anos é pouco tempo ainda. Né? Então, no caso do CPC atual, nós temos agora, né, as regras que estão valendo. Qual é a redação do artigo 48 do CPC atual? Aqui eu vou ler agora. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, houve apenas umas pequenas modificações aqui nesse caput do artigo 48. O que mudou? Bom, a regra geral, o foro do domicílio, continua a mesma. O que mudou foi o elenco de ações conexas. Inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, segue igual. Mas se acrescentou a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial, já que, né, de 2008 para cá, houve o acréscimo da possibilidade de termos inventário e partilha fora do processo feito em cartório. Então, se houver necessidade de se impugnar ou de se anular a partilha feita em cartório, também vai se seguir essa regra do artigo 48 do domicílio do de cujus. E aí segue igual, né, para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, a única mudança foi essa, para acrescentar a ação de impugnação ou anulação de partilha extrajudicial. No mais, tudo segue igual ao que era previsto antes, em 73. Então, quanto à regra geral, não há o que se preocupar. As sucessões abertas, seguindo-se a regra geral, são as mesmas. Seguem o mesmo procedimento lá do que foi feito do que era feito, do que era previsto em 73, certo? O que mudou foi no caso do domicílio incerto, né? Que aí também tem um parágrafo único do artigo 48 que prevê agora não mais 2, mas sim 3 situações, que são as que vamos ver agora. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente, primeiro, o foro de situação dos bens imóveis. Segundo, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. E terceiro, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Então, veja, não existe mais aquela regra, né, que eu tinha falado do local do óbito. Não tem mais. Agora, tudo vai girar em torno da questão da situação dos bens. Então, todas as regras que se relacionam agora ao domicílio incerto vão ter relação com o foro de situação dos bens. Certo? Então, vai haver também aqui a mesma distinção, né? Se havia bens no mesmo lugar, se havia bens em lugares diferentes, mas o importante é que aquela regra do local do óbito já não existe mais. Falta menos de 1 minuto aqui para acabar essa segunda parte, são agora 9h38, então não dá para voltar mais. Então, pessoal, a gente se vê novamente quinta-feira. Bom fim de semana para vocês, se cuidem e a gente se vê novamente na quinta, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, bom fim de semana.